sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Temos mais uma história de vida aqui para contar, né, na nossa série Histórias de uma Vida. Eu tô aqui hoje com a Maria Aparecida. Ela tem uma história bem bacana para contar pra gente. Eu já soube aqui nos bastidores que o sonho dela era morar aqui em Santa Anésia. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história da Cida hoje. Quero que você fique ligadinho aí, assista esse episódio e os demais episódios que estão por vir. Cida, seja muito bem-vinda aqui. Estou muito alegre de você ter aceito o convite. Eu sei que foi difícil, porque a maioria das pessoas que a gente tenta convidar são tímidas. Você falou que era tímida, mas você tomou coragem e veio aqui. Então, estou muito feliz. Te agradeço muito por você ter confiado, ter estado aqui. Está aqui hoje para poder contar um pouquinho da sua história para a gente poder ouvir e aprender. E eu quero conhecer quem que é a Cida. Maria Aparecida, eu vou te chamar de Cida. Quem é a Cida? Cida é uma mulher que enfrentou bastante desafios, mas nada assim impossível. Cheguei em Santa Anésia exatamente no dia 6 de maio de 1982. E aí você chegou aqui em Santa Anésia, já tem 43 anos. 43 anos. E como é que foi? Vamos começar lá do começo. Você não é de Santa Anésia, então. Você veio para cá há 43 anos. Sim. E você é de onde? Do bairro Coimbra. Tá. Morava lá. Eu me casei com 17 anos. Nossa, novinha. Novinha. Mas antes de me casar, eu tinha um sonho assim muito grande de estudar. Uhum. E eu tive que parar de estudar cedo porque meu pai não tinha muitas condições financeiras. E assim, no bairro onde eu morava, lá no Coimbra, na época, não tinha ginásio. Eu vim fazer ginásio no Barão do Rio Bonito quando foi inaugurado. Aí veio aquela fase difícil financeira, não tinha dinheiro para pagar passagem, eu tive que parar de estudar. Mas eu nunca perdi o foco, meu olho ficou sempre naquela... Eu vou conseguir. Aí eu também não queimei etapas, eu esperei o tempo certo. Tive as meninas, eu tenho 2 filhas, assim, nessa época. Aos 17 anos eu tive a Gisele e aos 19 a Daniela. E daí para cá, elas cresceram um pouquinho, a ponto de uma ficar com a outra à noite, e eu saí para estudar. Eu vi a possibilidade quando cheguei em Santa Anésia. Aqui está fácil, porque eu já fui acostumada a andar muito para estudar, andar muito para trabalhar. A minha carteira profissional foi assinada aos 14 anos, eu trabalhava já para fora. Então, assim, eu queria estudar, meu sonho era estudar. Eu fui trabalhar no comércio, mas eu queria estudar. Então, deixa eu entender, você casou com 17 anos e logo que você casou, você já veio morar em Santa Anésia? Meu microfone falou. Você já veio morar em Santa Anésia? Você logo que casou já veio morar em Santa Anésia? Sim, 1 ano e um pouquinho já vim para cá. E o seu esposo trabalhava aqui na fábrica? Na fábrica. Tá. É porque assim, pode ser que tenha gente que vá nos ouvir e não conheça muito essa realidade dos funcionários virem morar em Santa Anésia, né? Só para eu explicar para quem está nos assistindo, eu até esqueci de explicar isso no episódio anterior, da Dona Dirce. Aqui em Santa Anésia é muito comum haverem moradores ainda da época em que a fábrica era dona de Santa Anésia, né? E aí as pessoas vinham trabalhar na fábrica e conseguiam, alguns, não acredito que não seja todos, conseguiam casa aqui. Foi meu caso. E eu acredito que era um sonho de muita gente, porque era um bairro com uma infraestrutura muito legal, que tinha vários benefícios, e aí vir morar aqui num bairro que era
realmente, assim, um bairro modelo, né? E aí a senhora veio logo depois que casou morar aqui também. Sim. Mas a senhora trabalhava enquanto isso? Trabalhava Não, fora? não. Depois que casou, já Criei as meninas primeiro. já foi se dedicar ao lar e às filhas, certo? Aí a senhora foi estudar, mas a senhora foi estudar por aqui por perto? Sim, estudei no Coronel Camisão, estudei no Castelinho. Aí, em 2002, eu me formei em pedagogia. Só que Olha eu que não... legal. Aí, meus sonhos foram se realizando. Só eu não segui, né, a carreira, assim, não trabalhei na área, mas para mim foi excelente. Eu tive como se eu tivesse me preparado, talvez até mesmo para ter, quando chegasse a minha neta, que aí foi uma outra visão, né, dentro da pedagogia. Você cria um leque enorme de conhecimento, fica mais fácil, né, para a criação das minhas filhas. Foram assim momentos tão rígidos que não havia necessidade, talvez, de ser. Sabe? Poderia, de repente, ter flexibilizado Sim, algumas coisas, sim, né? sim. Mas a senhora, então, saiu de uma localidade que era uma estrada de sítio, né? Que era mais distante, veio para um bairro que ainda tinha essa questão de interior, mas já tinha escola mais perto. E aí te deu essa oportunidade de estudar. Mas as suas filhas já eram maiorzinhas, então, nessa época. Sim. Não tanto, né? Mais ou menos 10 anos, 12, por aí. E aí a senhora 12 estudava à noite, à então. noite. De Aí dia. fomos todo mundo estudar. Elas estudavam e eu também. Ai, que Aí, legal. quando nós fomos para a faculdade, praticamente às 3. Ai, que legal. Entendeu? Então, todo mundo, nós três, conseguimos, assim, dar continuidade nessa área. Hoje, a Gisele é bancária, fez economia, eu fiz pedagogia, optei para não trabalhar, mas eu fiquei um tempo em casa, mas logo em seguida, o meu sonho de estudar, isso era um sonho. Às vezes as pessoas falam, não entendem, falam assim, nunca vi gastar tanto dinheiro só por um sonho, mas era o meu desejo, E sabe? conseguiu. E Consegui. realizou. Não chegou a trabalhar na área, Não. mas conseguiu se formar, ter seu diploma e falar: Sim. olha, lutei e cheguei Eu até cheguei. aqui. Eu vejo assim, na época, você olhar era impossível, porque não tinha condição nenhuma. Quando meu pai falou, olha, você tem que parar de estudar, para mim foi um momento assim, muito difícil, muito triste, porque era o meu desejo. Eu me sentia assim realizada e saindo para estudar. Eu via esses colégios em Barra do Piraí, que lá era muito distante e era uma realidade muito fora. Eu vivia uma realidade diferente. Sabe o que é você aprender a falar de correio e você não saber o que era um correio? Uma carta, como que era aquilo? Era muito difícil para mim, na época, de tão distante que era o dia a dia. Mas o tempo passou, eu fui vendo a realidade, vivendo e crescendo e partindo para a realidade que eu gostaria, ver de perto. E o marido te apoiou nessa fase? Sim, Porque isso também é um desafio, né? desafio. Ter companheiros que são companheiros e que apoiam. Uhum. Porque às vezes acaba surgindo, mas vai acabar me deixando aqui sozinho, né? Mas a senhora conseguiu esse apoio dentro de casa, também das filhas, né? Sim, Que sim, caminharam junto contigo na época da faculdade. sim, foi muito bom. E nesse período que elas não eram tão adolescente, antes, um pouco antes disso, meu pai veio morar comigo. Então ele também era um suporte. Olhava elas à Ah, o seu noite. pai foi morar contigo então depois Depois disso. Ai, que ele era legal. idoso, ele veio morar comigo aqui em Santanese. Então Ah, que eu tinha legal. aquela tranquilidade de deixá-las porque ele estava em casa. Entendi. Entendeu? E o papel da mulher ao longo desse tempo aí, dessa trajetória da senhora? O que mudou desde a sua época, em que era jovem e teve que abrir mão de estudar, enfim, para hoje, assim? Como que a senhora pode comparar? Hoje as coisas são um pouco mais fáceis. Muito mais. Muito mais. Hoje eu voltei para o mercado de trabalho. Na verdade, voltei não, desculpa, não trabalhava antes, né? Eu fui inserida no mercado de trabalho, que a minha filha tem um salão de beleza e
pelo fato, eu até dizia que eu não gostaria mais de trabalhar, porque o primeiro salão foi aqui em Santanese. Aí eu Certo. fui parando, né? Depois eu tive um tempo que eu fui cuidar da minha mãe, foi acamada, e eu fiquei em casa. Falei, não quero, não dava mais para associar as duas coisas. O primeiro salão foi aqui em casa mesmo, na minha residência. Aí depois desse período eu falei, não vou mais trabalhar. Veio a pandemia, aquela coisa toda, vou ficar em casa bonitinho. Mas como os dias a gente tem observado, as pessoas estão com dificuldade de, talvez, não sei se eu vou dizer a palavra certa, de compromisso, sabe? Está muito difícil a gente encontrar mão de obra. Aí, como eu vi a necessidade, eu falei com a minha filha, eu sou manicure, eu falei, então eu pode deixar que eu vou te ajudar até você achar uma manicure para ocupar a vaga. Só que é muito difícil, mas muito E o difícil. que era temporário virou permanente, então. Permanente. Tem quanto tempo já? 2 anos. E não me vejo fora do local de trabalho, porque é diferente, é leve, sabe? É um prazer. Você está naquele. Todos os dias você ir para um trabalho é muito agradável. E eu tenho uma assim. Por que eu não quis trabalhar na área da pedagogia? O tempo mudou e hoje pode ser tudo. E isso eu não admito. Eu ainda sou bem assim Conservadora. conservadora. Então, uma das coisas que para mim eu vi logo de início foi não, foi legal, mas não vou conseguir porque eu sou assim. E eu vejo hoje muito assim se perdeu, que é certo e errado. E isso para mim assim, venho de um tempo que você havia na verdade respeito com os mais velhos, eu fui ensinada a respeitar todas as classes. Aí, quando você vê um aluno... Perdendo aí o respeito aos professores, Sim. né? Então, para mim, eu até experimentei, mas era um desgaste muito grande. Falei, não é isso que eu quero para mim. E hoje, fazer unha para mim o Se prazer. encontrou nessa área. Sim, porque ali é um bate-papo, é leve, eu tenho a minha renda, eu posso comprar, eu posso pagar e posso te dizer que é uma renda muito boa, sabe? Então, eu voltar para casa sem a responsabilidade de criar filhos é um período, uma época assim perfeita. Para mim, é muito bom, sabe? O dia a dia é leve, meu trabalho é maravilhoso. Que legal. E sobre a Santanese em si, a senhora veio morar aqui. Quais memórias que a senhora tem sobre esse lugar na época que as suas filhas ainda eram crianças, na época que a senhora estava com pouco tempo de casada? É um lugar bom? A senhora voltaria a morar em Barra do Piraí? Ou se adaptou de tal forma aqui que criou raízes e não consegue mais sair? Eu tenho raízes, não consigo sair, não me vejo assim em nenhum outro bairro. Eu posso olhar, procurar, que nada se compara, sabe? Porque eu venho de uma época, eu fui muito bem acolhida, um prazer enorme de chegar aqui, foi para mim, sabe aquela dificuldade toda do dia a dia, veio a leveza, veio o prazer, veio tudo junto do dia a dia. E as crianças brincavam juntas. Então, hoje, o que eu sinto falta é disso, não vejo as crianças na rua. Não tem mais as crianças. As crianças nossas foram criadas assim nesse lugar, na minha rua, e em outras ruas. Tudo até hoje mantém, sabe? Eles cresceram e está vindo a outra geração dos filhos deles também conhece todo mundo conhece todo mundo. Isso é muito legal ainda, sabe? Eu vejo assim, eu percebo que não tem a época, o tempo passou e não tem mais essa convivência de brincadeira de criança. Você não vê na rua as crianças brincando. Mas ainda assim foi um lugar que foi muito importante a Muito. ponto da senhora. Eu vejo muito isso, as pessoas que vieram morar aqui, que a gente vai conversando, conversa, ninguém quer sair. Não. Tem gente que veio da cidade grande e não quer voltar, mesmo tendo todas as oportunidades, talvez, as facilidades de uma cidade grande. Tem gente que talvez veio, né, como o seu caso, de área mais rural, área de sítio, que era distante, mas ao mesmo tempo
tinha muitas limitações, e aqui foi realmente Leque. um despertar, uma oportunidade nova, né? Mas algo em comum fica entre essas pessoas, todas as pessoas que a gente conversa. Ninguém quer sair. Não. Tem um segredo, um mistério aqui que ninguém quer ir embora. A gente vai ter que descobrir que mistério, que segredo é esse, né? E você falou aqui sobre o seu sonho de estudar, e a gente vê aí hoje as pessoas desperdiçando a oportunidade de estudar. Verdade. Me veio aqui na memória que a senhora falou, tinha que trabalhar, ou ir a pé, e era muito longe. A senhora contou mais ou menos onde morava. Até a escola Barão do Rio Bonito é chão demais. E não tinha possibilidade de gratuidade, Não. né? Tinha que pagar a passagem ou ir a pé. E hoje a gente vê gratuidade, a gente vê a alimentação na escola, a gente vê material escolar que eles dão, a gente vê uniforme, e ainda assim tem gente que não aproveita. A senhora acha que quando a coisa vem fácil demais, as pessoas têm uma tendência de não querer aproveitar porque está muito fácil? Sim, eu acredito nisso também. E não só isso, mas eu vejo também assim as pessoas sem sonho, sabe? Não tem foco. Não sabe o que querem. Hoje eu quero isso, amanhã já mudou. Não tem perspectiva, talvez, de vida melhor. Se acomodam. Quantos anos a senhora demorou para realizar o seu sonho de se formar? Desde quando parou de estudar até quando se formou? Vamos fazer uma conta aqui. A senhora disse que veio para cá em que ano? 82. 82. E a senhora se formou em que ano? 2002. 82. 92, 20 anos. Foram 20 anos para realizar o seu sonho. Né? Às vezes a gente não assimila tanto esse tempo, mas olha que trajetória. E às vezes as pessoas querem as coisas também muito rápido. É igual miojo, é tudo instantâneo. Quer botar lá 3 minutos, está pronto. As pessoas não querem passar pelo processo. Pelas dificuldades que a vida impõe, porque nada é tão fácil, né? As pessoas querem tudo muito rápido, muito instantâneo, querem realizar tudo muito rápido. Eu acho, às vezes eu tenho a sensação de que isso aqui, tecnologia, que faz a gente querer as coisas muito rápidas. Antigamente, quando começou a internet, os vídeos eram só no YouTube, eram vídeos longos. Agora já é TikTok, é vídeo de 1 minuto. Quando é 1 minuto? É tudo muito rápido, muito processado, uma entrega muito rápida para as pessoas. As pessoas não querem pagar aquele preço que é necessário, né? Acho que às vezes a gente está vivendo uma geração um pouco mais, assim, não tem paciência para esperar. Não sei se a senhora concorda comigo. Sim, claro. E o que a senhora comparando, né? Seu início de vida lá atrás, com 17 anos, as dificuldades que enfrentou, comparando hoje em dia, as mulheres de hoje em dia. A senhora acha que as mulheres estão mais livres, mais sobrecarregadas? Como que a senhora compara o tempo lá de década de 80 aos tempos atuais? Eu vejo elas meia perdidas, até mesmo pela tecnologia. Eu, na época, aos 17 anos, eu não tinha muita maturidade, mas eu tinha muita responsabilidade. Para ter uma criança aos 17 anos e dar conta, não tinha, na época, era mais difícil, não tinha fralda descartável, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha essas coisas. E eu dava conta daquilo tudo, e as amigas também da época. E hoje você vê as mães perdidas no celular, as crianças, eu percebo isso dia a dia, até mesmo na rua. As crianças soltas, pequenas ainda, que deveriam estar de mãozinha dadas, as mães no celular e as criancinhas que se viram. Então, eu vejo assim, hoje em dia, talvez eu vou até mudar um pouco de assunto, mas a separação vem porque as pessoas não estão cuidando umas das outras. E nós temos um papel muito grande como mulher. Se você vai sair para trabalhar, é uma opção, mas você tem que dar conta dos seus afazeres, porque foi assim que
fomos educadas? Cuidar do lar. Hoje eu saí para trabalhar, chego em casa, o meu esposo deixa mesa do café prontinha para a gente sair para trabalhar. Quando a gente volta, está prontinha, ele faz as coisas. Mas eu sei, se ele não quiser fazer, o papel, a obrigação é minha. Eu vejo, a gente divide tarefa. Legal, mas hoje em dia as pessoas não querem tarefas. Pensam, talvez, que família, cuidados É secundário. Não é prioridade, sabe? Você tem que zelar, você tem que cuidar do seu lar, da sua família, com muito carinho. E eu sou uma privilegiada, eu posso dizer assim, porque a gente dá bom dia todos os dias e boa noite. A gente mora no mesmo quintal, cada um na sua casa. Eu moro na casa de baixo, a Gisele, a minha filha mais velha, na casa de cima, e a Daniela nos fundos, mas à parte também. Então, a gente convive muito bem, vive muito bem, e isso é muito importante. Família, para mim, é um tesouro. E a gente vive desfrutando do dia a dia. A gente aproveita o máximo que pode um ao outro. Às vezes eu tenho a sensação de que a família está sendo negligenciada. Sim. Esses dias, eu tava até falei com o Ronaldo. A gente estava num restaurante e a gente tem que se policiar para a gente também não agir assim. Mas a gente estava no restaurante e eu olhei um casal do lado, o casal o tempo inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. A moça respondendo alguma coisa no celular e o rapaz respondendo alguma coisa no celular. Sei lá, a gente ficou ali uns 40 minutos até a comida vir, a gente ia almoçar e tal. E eu não ouvi, eles estavam numa mesa muito próxima a gente, eu não ouvi eles trocarem nenhuma palavra. Nenhuma palavra. E aí eu pensei, né? Eu falei, gente, será que em algum momento eu tô agindo assim também? Eu tô o tempo todo com o celular que eu não tô olhando quem tá convivendo comigo dentro de casa. E eu tô só pensando no externo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado. Porque nem todo toquinho que chega ali, eu sou assim. Eu vou olhar no meu tempo. Não fico nesse vício, chegou alguma coisa. Não, no meu tempo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque essa geração nova é uma geração que foi criada com isso. Sim. É uma geração que não acha que pode perder tudo, mas se perder o celular, né? E o quanto que isso tem causado malefícios a ponto da gente não valorizar a família, a gente não valorizar as pessoas que estão próximas da gente, a gente não conseguir enxergar o outro. E nem conseguir trabalhar, porque a gente observa, eu estando num ambiente de trabalho, que a gente consegue achar um profissional no período de experiência, eles não conseguem desgrudar. Não consegue produzir, não, porque está o tempo todo ali. Não, até mesmo joguinho no decorrer do dia, sabe? Aí não consegue passar a fase da experiência porque está preso no negócio, no tal celular. Tá virando um vício. Isso. E ao mesmo tempo que é bom, porque facilita, por exemplo, eu mandei mensagem para a senhora hoje cedo. Então, facilitou o meu contato. Sim. Talvez, se fosse um tempo atrás, eu teria que vir na sua casa. Né? Alguns anos atrás, a gente não tinha essa questão que aproximava. Mas, ao mesmo tempo, aproxima quem está longe e, às vezes, distancia quem está perto. Isso aí. E a senhora falou algo interessante aí sobre a mulher dar conta da casa. A gente está vivendo um tempo... E eu acho que esses episódios do podcast que eu tô gravando aqui é exatamente para a gente refletir sobre isso. Não é para criticar quem faz A ou quem faz B, mas é para a gente trazer assuntos à reflexão. E a senhora comentou da mulher que tem que dar conta da casa e tal. Eu também penso assim, mas eu sei que talvez até tenham pessoas da minha geração também que pensem um pouquinho diferente. E as gerações mais novas ainda talvez pensem ainda mais diferente do que a nossa ideia. Eu também acho que a mulher ela tem que dar conta da casa, é a responsabilidade da casa. Eu também acredito que o homem é o provedor do lar. A responsabilidade principal financeira da casa é do homem. Isso não quer dizer que a mulher não vai ajudar. Sim. Isso não quer dizer que se o marido ficar desempregado, se o marido não tiver condições de prover, de certa forma, a mulher não vai ajudar. Uma coisa, outra. Mas eu acredito que o homem é o responsável principal financeiro, e ele tem que ser o provedor. E a mulher tem essa característica de ser aquela que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos, que vai trazer aquela harmonia dentro de casa. Mas cada vez mais a gente tem visto alguns papéis se inverterem,
sei se você concorda comigo. A gente está vendo as mulheres sendo mais voltadas para o trabalho, muitas vezes, e eu acho isso legal, mas às vezes negligenciando um pouquinho dentro de casa. Você acha que isso facilita os casais a se separarem? Você acha que facilita esse distanciamento dentro do lar? Sim, porque, igual você estava falando, é, não há, assim, você percebe o dia a dia as pessoas perto, longe. Não tem mais essa Não tem. conexão. Não. Esse convívio de bate-papo, de conversa, sempre a parte, sabe, cada um no seu celular. E isso eu acredito que é uma ferramenta perigosa olhando desse ângulo, percebendo esse hábito. É muito complicado, né? E eu vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Ou foi do jeito que tinha que ser? Foi dentro das possibilidades que dava para fazer? O que que a senhora pensa sobre isso? Olhando a sua trajetória aí, como mãe, esposa, como uma mulher que realizou o seu sonho de estudar, né, de correr atrás, e agora como uma pessoa que está realizada no seu trabalho, porque, né, você falou com tanta alegria do seu trabalho, eu senti que você está realizada e está feliz com o que você está fazendo. A sua trajetória, se pudesse voltar no tempo, voltaria, faria diferente, iniciaria o trabalho antes? O que que você me fala sobre isso? Eu acredito que dá para melhorar algumas coisas, sim, no sentido de convivência. Igual eu não seria tão rígida, eu esqueci de dizer que hoje eu tenho uma neta, ela Ah, tem 16 anos e ainda é o meu grude, porque onde eu estou, ela praticamente ela está, e a gente tem uma convivência muito boa. E eu percebi que eu não precisava exigir das minhas filhas tantas coisas como eu exigi na época, mas também, de repente, foi porque eu fui criada de um regime muito rígido. Então, de repente, foi o motivo por o qual eu exigia tanto das meninas, sabe? E não foi assim com tanta leveza como eu tenho hoje com a minha neta Marina. É muito mais fácil. E eu tenho um filho do coração e uma netinha do coração. E a olha que gente legal, que consegue família linda. viver todos junto. E a coisa mais linda ainda é que eu tenho uma convivência maravilhosa com a mãe dele. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, Você quer contar um pouquinho dessa história pra gente? Dele? Ele morou contigo? Como é que foi? não, mas é um amor que chega a doer, porque é escolha, né? Olha que Interessante. interessante. Eu tinha um sonho muito grande de ter um filho homem. E eu não tive porque, na época, a gente não, tinha problema com sangue, né? Então, eu tinha medo de tentar e vir com problema que o meu sangue é O negativo. Então, eu queria muito, mas ao mesmo tempo tinha muito medo. E eu Uhum, agradeço a Deus por não ter tido. uhum. Mas apareceu assim, na hora que eu mais precisei, Deus me deu esse presente. Meu pai, que eu disse que morava comigo, né? Ele faleceu e nesse período chegou essa criança para o nosso convívio, que não foi eu quem busquei. A mãe dele cuidava da minha vizinha, que tinha um problema muito sério de coração, e a minha filha menor, a Daniela, começou a olhar ele. Deixava de brincar com as amiguinhas, com as crianças na rua para tomar conta. Buscava ele na minha vizinha, mas não era para eu olhar, ela que fazia tudo para ele. E ele foi crescendo, certo dia, Dentro ali da sua na casa, minha nessa casa, da convivência. convivência. Certo dia, ele chamou meu esposo de papai. Aí eu avisei para a mãe dele que ele estava acontecendo. Eu nunca tive interesse de catar ele para mim, de querer ele, nada disso. Só Uhum. que era um prazer muito grande cuidar dele, sabe? E ele foi grudando, foi ficando até hoje. Ele Gente, decidiu que e a legal. gente, ele me chama de mãe, ele chama o meu esposo de pai, a mãe dele é mãe também, e a gente convive todo mundo junto. Ai, que história É bacana. E muito quantos anos ele tem? 26. Olha que legal. Aí o tempo passou, sabe? E ele
casou-se. Tem a Manu, que também a gente vê a história praticamente assim, o carinho que a gente tem por ele, se repetindo. A menina é apaixonada pela gente. Como se Como avós se... fossem e são, E né? a gente Porque eu acredito também que a escolha é um laço que está acima, tá acima. muitas vezes, até da relação de parentesco mesmo. Porque às vezes a Sim, gente tem pessoas que são do nosso sangue que a gente não tem tanta proximidade, né? Agora, quando você escolhe escolhe. ter uma relação com uma pessoa ali aquela pessoa ser parte da sua família, E é o dia a dia também, porque ele mora na esquininha, a gente se vê todos os dias. A maioria das vezes a gente faz refeições juntos, todo mundo junto. Dia das Mães ele tem que se dividir, Dia dos Pais Aí ele tem eu que já se... vou para casa, a gente arruma sempre um jeito mais fácil. Eu sempre falei, nunca a gente divide, sempre a junta. A gente arruma-se um jeito de ir para onde está todo mundo, para ficar todo mundo, sabe? É muito lindo, muito, Ah, é que um presente de legal. Deus. Presente de Deus mesmo. Sabe? Parabéns pela sua família, pela sua história. Muito legal a gente poder conhecer, né, essas histórias. Eu não sabia disso. Olha que bacana. Quanto de ensinamento a gente pode ter pelas atitudes das outras pessoas. A gente aprende com as escolhas certas que as pessoas fazem e a gente também aprende com as escolhas erradas. E a gente tem que observar isso para a gente viver cada dia melhor, né? E o que você falaria para as mulheres de hoje em dia, para as meninas de hoje em dia? Que conselho você poderia deixar, assim, olhando a sua vida, a sua trajetória, que você pode, assim, compartilhar? Qual conselho você daria? Que nunca desista, sabe? Às vezes a gente fala assim, ah, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem que ter o querer, a vontade e lutar, sabe? Porque nada é fácil. Não, é um processo, né? E dentro do processo que a gente vai conquistar muitas coisas. E acontece coisas assim, e principalmente que sempre colocar Deus na frente. Porque é Ele que abre o caminho, é Ele que traz as novidades, é Ele que permite a gente se realizar. Os sonhos, sabe? Às vezes você acha assim, é impossível, não é? Com Deus tudo é possível. E eu sempre tive esse olhar. Eu sempre desejei buscar a presença de Deus na minha vida e eu comecei a perceber as coisas acontecendo não porque eu tenho força, não, porque vem de Deus. É Ele que prepara as coisas e Ele me surpreende a cada dia. Nos mínimos detalhes eu vejo a mão dele, eu vejo o cuidado, eu vejo igual o sonho que eu tinha. Eu não tive, mas Ele me deu de uma forma muito maravilhosa, talvez até maior. Eu vejo assim, não sou mãe materna, mas sabe que é uma pessoa te escolher e conviver com você? É muito lindo, é muito lindo. Me lembrou um texto bíblico que eu não me recordo agora a fonte, mas se eu lembrar eu coloco aqui na edição, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E o que isso nos traz, né? Como assim, poder de Deus? Deus é poderoso, ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, porque quando a gente não tem forças para realizar algo, ou quando a gente não tem condições de realizar algo, aí é que Deus entra. Sim. Quando a gente tem capacidade nossa, humana, de alcançar algumas coisas, Deus não precisa intervir. Mas quando nós reconhecemos que a gente não consegue e que só um milagre ou só a atuação de Deus, aí o poder dele se aperfeiçoa nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Então, é a sua história, né? Realmente, o poder de Deus se aperfeiçoou nas suas limitações. Sim. Naquela época não dava, mas você caminhou, continuou sedenta por realizar esse sonho, né? Esses sonhos, porque foram muitos, e Deus vem e completa a obra dele. E Sim. realmente é maravilhoso a gente poder reconhecer que ele é que faz, né? E teve um dia, eu lembro muito bem, que eu, passando na estrada, na rua do Colégio Medianeira, eu olhei assim e a faculdade tinha ido para ali. O terceiro andar era a FERP. Então, eu achava assim impossível. Eu só olhei assim, esse desejo de entrar, desejo de frequentar, e eu estudei meus 3 anos ali, Olha que legal. sabe? Como O tempo que. passou, eu me vi, então, para mim, foi tudo assim, muito sonho. Sabe que é você entrar num colégio que você desejava e aos olhos não tinha condição.
Então, as coisas foram acontecendo assim, e eu posso te dizer que para a minha vida, tudo foi muito assim. Como assim? Não sei te dizer. Como eu cheguei aqui, não sei, mas Não chegou. sei, não sei. Pode ter certeza que foi Deus. Eu não tenho dúvida, sabe? Dos detalhes, de tudo que ele e tem providenciado, sabe? Ai, que legal. Foi muito legal poder ouvir um pouquinho dessa história e saber, né, que o quanto Deus realizou, o quanto você é grata e parece que realmente, assim, olha para sua vida, né, e fala, nossa, valeu a pena, cheguei aqui, Valeu, valeu. né? Nossa, não me Eu arrependo. vejo isso no seu olho. Você fala com um olhar de valeu a pena. Valeu. Cheguei aqui. Teve momentos difíceis, acredito que Sim, muitos, muitos. mas valeu a pena. Valeu. Chegou até aqui, realizou os seus sonhos, continua realizando. Isso é muito legal. Eu quero te agradecer muito por ter disponibilizado seu tempo, de ter saído da sua casa para estar aqui, né? E para mim é muito gratificante poder ouvir histórias, sabe? Eu acho que eu não sei se quem tá ouvindo tá tendo essa sensação que eu tô tendo, mas eu tô tendo uma sensação de gratidão mesmo, de poder aprender com cada uma de vocês que tem passado aqui. Então, muito obrigada mesmo, Cida. Fico muito feliz. Que bom que você aceitou. E a gente está chegando ao final. Você quer falar mais alguma coisa ou quer deixar para a gente ter uma próxima oportunidade, uma próxima conversa? Eu quero deixar para os telespectadores que nunca desista do seu sonho. O sonho de Deus, né? Porque eles se realizam. Não desistir nunca, jamais. Sabe? Por maior que seja a dificuldade, você não tem que temer. Você tem que Seguir. aproveitar as oportunidades e tirar um pouco a distração, sabe? Porque hoje os dias são mais difíceis nesse sentido, porque oferece muita coisa, mas você tem que analisar até que ponto isso para mim é vantajoso, vai valer a pena ou não, analisar mesmo as coisas e deixar viver, assim, se apropriar daquilo que é direito nosso, né? E às vezes a gente acha que não vai dar, que não vai conseguir. A dúvida, o medo, a insegurança, eu vejo muito isso nos adolescentes hoje, sabe? Eles não têm essa segurança de tomar atitude. Não tem. Se você for acompanhar a geração, não tem. Eles perderam isso, ou nunca tiveram, não sei. Porque na minha idade, eu já estava com a minha carteira assinada, eu já sabia o que fazer, Seu direcionamento, direcionamento. E né? eles não têm, eles ficam muito assim, eles não conseguem tomar uma atitude, eles têm que ter um aval de alguém, eles não conseguem ter essa, não sei se é maturidade, talvez não, porque é da idade, mas assim, eles não conseguem Precisa de alavancar. Não vai. precisam de uma validação o tempo todo, né? Tem essa necessidade. E não precisa. Não precisa. Está nele, está dentro da gente. O querer, o executar. Sabe? Fácil não é, mas vale muito a pena. E é legal porque você cresce, você vê e as conquistas te dá prazer. Isso que te dá prazer de viver. É verdade. Não é assim, não. Se você vai conquistando, você vai galgando, você vai subindo, você vai vendo, eu posso. Entendeu? Porque é assim. E não é só um que pode. Nós podemos. Basta querer. Muito legal. E é isso, chegamos ao final do nosso episódio. Espero que você tenha gostado e curte, compartilha, né, esse vídeo. Conheça aqui a história da Cida, que é uma história muito bacana. A gente aprendeu muito aqui e eu estou muito feliz, Cida. Muito obrigada mesmo. E eu vou me despedir de todo mundo que está assistindo a gente aí. Até o próximo episódio. Fica com Deus, gente.